Medicamentos por via oral. Nós vamos hoje aprender os medicamentos, tá? A diluição para esses medicamentos via oral. Normalmente, tá? A indústria farmacêutica, ela não faz o medicamento para cada necessidade, para cada paciente. É uma das vias mais econômicas para a administração de medicamentos, que é o via oral. Porém, podemos atentar para o cálculo correto e a dosagem de administração sem falhas. O que a gente fala? Por que cálculo de medicamentos via oral? Quando vocês veem, né, as pessoas às vezes repartir o comprimido em 4 partes, em meio, nunca vai ser repartido da forma correta, precisa, tá? Então, precisamos fazer uma diluição desses medicamentos e administrar. E muitas vezes o paciente também é impossibilitado de deglutir, então você tem que diluir para ser administrado por sondas. Também devemos recordar algumas regras básicas para a administração das mesmas. Nunca administrar medicamentos sem prescrição médica, em exceto de urgência, que é no caso das paradas cardíacas, mas nenhum paciente com parada cardíaca vai precisar de um medicamento via oral. E mesmo se precisar ser administrado algum medicamento, tem que ser por ordem verbal da enfermeira e ser feita anotação de enfermagem. Devemos evitar o contato do medicamento com as nossas mãos, tá? Sempre o quê? Pôr numa gases ou num copinho daqueles de café de plástico. Na dúvida, nunca administrar ou pela sua dosagem ou pela letra do médico, tá? Devemos procurar também a enfermeira. Não devemos conversar durante o preparo dos mesmos, porque pode ser contaminados também com nossa saliva. Somente devemos efetuar a checagem, que é um traço sobre o horário do medicamento em nossa rúbrica, após a sua administração, porque na hora que se eu checar antes, eu posso chegar no quarto e o paciente se recusar, e eu não posso rasurar a prescrição médica. Quando a dosagem disponível for muito superior à dosagem prescrita, devemos acrescentar água para retirarmos a concentração da dosagem prescrita. Esses cálculos de medicamentos, tá? É preciso considerar 11 saberes. 11 saberes é segundo um autor chamado Figueiredo, tá? Não são os 13 certos, 11 saberes. Saber quem é o cliente ou paciente, saber quais são as suas condições clínicas, se ele pode deglutir ou não, saber do seu diagnóstico para saber se aquela medicação é condizente com o seu diagnóstico, qual é o medicamento, né, se ele tem alguma interação medicamentosa e para que serve aquele medicamento, a sua via correta, se realmente pode ser administrado por aquela via, saber a dose correta, saber calcular a dosagem daquele medicamento, se ele tem incompatibilidade com outras medicações, de repente vai tomar 4, 5 comprimidos ao mesmo tempo, às vezes um é incompatível, ou anula ou potencializa o efeito do outro. Saber sobre as interações medicamentosas, né? Sobre a interação de um ou do outro, ou ambientais, ou pessoais, ou alimentares. Tipo, o AS, o ácido acetil salicílico, ele só pode ser administrado após o almoço, porque ele é um ácido. Se for administrado antes, vai causar uma gastrite. Esses conhecimentos a gente tem que ter. Saber sentir para identificar sinais e sintomas de ordem subjetiva, se de repente esse paciente ele pode estar tendo uma anafilaxia, se está tendo alguma alergia, ou se ele está tendo normalmente uma hipotensão, e cuidar desse paciente. O cálculo de medicamento também cabe destacar que a dose adequada é uma das partes mais delicadas da administração de medicamentos. E envolve responsabilidade, perícia e competência técnico-científica. Logo, é necessário que o profissional entenda alguns conceitos.
Vocês estudam para saber, técnico científico, tá? Se esse paciente ele pode tomar aquela dosagem ou se é demasiadamente. Se tem dúvidas, tem que procurar orientação. Ou se aquele medicamento realmente ele pode ser administrado por aquela via. Dose é a quantidade de medicamento introduzido no organismo a fim de produzir um efeito terapêutico que vai curá-lo. A dose máxima é a maior quantidade de medicamento capaz de produzir uma ação terapêutica, sem acompanhar sintomas tóxicos, que geralmente eles falam dose de ataque, né, que é aquela dose máxima. Dose tóxica é a quantidade que ultrapassa a dose máxima, pode ter consequências graves, tá? Por exemplo, uma fenitoína, que é um barbitúrico, que é um anticonvulsivante. Então, se esse paciente tomar uma dose tóxica, ele pode ter lesões graves. E a dose letal é quando a dose é demasiadamente grande, tá? E pode levar à morte. A dose de manutenção é quando vai manter aquele nível de medicamento na concentração do sangue, na concentração plasmática, por exemplo. O antibiótico que é de 8 em 8, quando estiver esgotando as 8 horas, ele precisa tomar o outro, né, a partir das 8 para continuar mantendo aquela concentração do medicamento. Para a gente ter cálculos de medicamento por via oral, nós vamos utilizar a regra de 3, que é a disponibilidade, o que eu tenho disponível, a diluição, quanto é a sua diluição, o que o médico está pedindo, que é a prescrição médica, e o X é quanto que eu vou administrar no paciente. O cálculo de medicamento via oral, quando falamos de medicamento, ele pode ser administrado tanto via oral, tá? Ou em pacientes que estão utilizando sonda nasointeral ou gástrica, ou por gastrostomia, que é uma sonda localizada no estômago. Devido a este fim, a indústria farmacêutica não formula uma dose para cada tipo de paciente, e assim devemos aprender a diluir os comprimidos que necessitam ser administrados por essa via, com exceção das cápsulas. Cápsulas não devem ser abertas e diluídas, tal como o omeprazol, tá bom? É uma cápsula gelatinosa, só os comprimidos. E no caso dos xaropes, elixires, soluções, suspensões também, que são aquelas soluções, são contidas nos frascos. Também devemos aprender a realizar os seus cálculos também, principalmente para crianças, né? Que normalmente o médico prescreve em miligrama, não em ml, e a gente tem que calcular, porque em criança a medicação é baseada no seu peso. Aqui nós temos alguns comprimidos e um macerador. Normalmente nós vamos macerar primeiro nesse macerador, depois pegar o comprimido, depois de macerá-lo, pegar uma seringa de 10 ml e colocar 10 ml de água filtrada ou mineral. Não necessita ser destilada, porque vai para o estômago, né? Ou para o duodeno, então não necessita. Não pode, só água filtrada ou mineral. Por que 10 ml? Se torna um número mais fácil para realizar os nossos cálculos. Aqui nós temos o cálculo por medicamentos de oral, que é uma solução. Polaramine, né? O polaramine é um anti-histamínico, serve para alergia. Vocês podem olhar aqui que o conteúdo total do frasco é 120 ml. Ele tem o conteúdo total nesse frasco, mas a sua concentração fica logo acima, que é 0,4 mg/ml. Quando a gente não tem número nenhum depois da barra, significa que é para 1. Quando a gente tem 5, 10, 15, aí a gente põe os números que convém aqui. 0,4 miligramas, tá? É a minha disponibilidade. E o /ml ali é a minha diluição, que significa quanto é diluído esses 4 ml. Significa que para cada 0,4 miligramas eu tenho em 1 ml, tá?
E tem alguns casos também, que nem a amoxicilina, ela não vem diluída, mas ela vem orientada para ser diluída o quê? Em água filtrada ou água mineral, até uma marca existente que tem no frasco, tá bom? Aí os nossos cálculos por medicamento via oral. Nós vamos ter lá um exemplo de polaramina e xarope, como eu mostrei para vocês. Eu não mostrei que tinha 0,4 miligramas por ml? A quantidade total dele é 120. Eu não vou usar a quantidade dele total, eu sempre vou usar a pequena dosagem que é por ml, ou por 1 ml, ou por 5, ou por 10, ou por 15, tá? Aí eu tenho o quê? Prescrição oral de polaramine 6 miligramas via oral, como proceder. Minha disponibilidade não é 0,4 miligramas, que ali não tem número nenhum, é para 1 ml. A minha prescrição médica é 6 miligramas para X. Realizo a minha regra de 3, que é 0,4 vezes X e 6 vezes 1. 0,4x, que é igual a 6, x é igual a 6 dividido por 0,4, que meu resultado vai ser 15 ml. Então, irei administrar 15 ml da solução de polaramine, que essa disponibilidade de diluição em prescrição médica e X está logo atrás, como eu falei com vocês. Aí, um exemplo de medicamentos, o quê? De diluição de comprimidos. Disponho de comprimidos de captopril, 50 mg, um antihipertensivo, prescrição médica de 25 mg por sonda nasointeral, como proceder. Então, se lembra que nós falamos que nós vamos sempre diluir o quê? Não diz o meu diluente no comprimido, mas eu sei que eu sempre tenho que diluir o meu comprimido em 10, de água filtrada ou mineral, como nós vimos anteriormente. Então, 50 miligramas é a minha disponibilidade que eu tenho na farmácia. Os 10 ml que não foi dado no meu problema, eu vou colocar, porque eu sei que o comprimido é diluído em 10 ml de água filtrada ou mineral, que é uma preconização, e 25 miligramas, que é a prescrição. Regra de 3 novamente. 50 vezes X, que é igual a 25 vezes 10. 50x, que é igual a 250. X é igual a 250 dividido por 50, vai dar 5 ml. Então, irei administrar 5 ml da solução do captopril por sonda nasointeral. E aqui estão as atividades, tá? Os cálculos de medicamentos que vocês devem estar realizando no seu caderno. Obrigada.